Viver traz grandes desafios. Muitas vezes é difícil manter o equilíbrio e, de repente, tudo ao redor parece instável. As dificuldades não deixam enxergar longe, não dão certeza do que existe à frente. Cresce a sensação de estar sem rumo. Não falta tentativa, não falta esforço, falta direção. Mas quando a esperança surge em meio a tudo isso, ela aponta um caminho. Em um mundo à deriva, somos chamados a refletir Cristo e permanecer luz. Domingo de feriado prolongado, nós temos um grupo grande lá em Retiro. Se você tem filho lá, eu deixei eles ontem vivos lá, tá bom? Hoje eu já não posso garantir, mas ontem quando eu saí, estavam todos vivos. Agora hoje eu já não posso garantir. Mas tem sido um tempo bem gostoso, né, para todos os jovens que estão lá. Temos uma equipe de 70 pessoas lá, entre equipantes e acampantes, e tem sido um final de semana muito gostoso. E nós vamos prosseguindo aqui na nossa série de mensagens. Hoje nós vamos começar a mensagem que vai terminar domingo que vem, tá bom? Então você não pode faltar domingo que vem, senão você vai perder a continuação. Mas abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Eu quero ler com você o versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Um texto bem conhecido. Nós demos uma pincelada nele na semana passada, quando nós trouxemos a ideia do sal, mas hoje eu quero me aprofundar nisso. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Jesus está no Sermão do Monte. É curioso porque até o versículo 12, Jesus no Sermão do Monte está comunicando bênção. Se você gosta de ouvir bênção, se você gosta de ver Jesus comunicando bênção, você tem que ler, reler, memorizar, aplicar Mateus capítulo 5, dos versículos 1 até o versículo 12. Aqui, Jesus no Sermão do Monte está comunicando bênção. Curiosamente, a partir do versículo 13, Jesus está comunicando responsabilidade. Parece que todo aquele que é abençoado, ele precisa abençoar. Então, eu recebo bênção e isso gera responsabilidade. Então, se você gosta de ouvir bênção, se você gosta de receber bênção, se você gosta de viver debaixo da bênção, você tem que entender que todos aqueles que ouvem bênção, recebem bênção, vivem debaixo da bênção, têm responsabilidades. É exigido dele responsabilidade. E é isso que Jesus está fazendo. Ele comunicou bênção e agora está comunicando responsabilidade. E como discípulos de Jesus, nós temos uma responsabilidade. Uma responsabilidade de sermos sal. Agora veja que curioso. O texto bíblico não diz assim, você é sal. Não, olha o texto bíblico. O que o texto bíblico diz? Vocês são sal. É curioso isso, porque me parece que Jesus está aqui valorizando e trazendo também a responsabilidade para nós da vida comunitária. Eu, fora da igreja, não sou sal. Eu, no convívio da igreja e com a minha igreja, nós somos sal no coletivo. Eu, como discípulo individual, tentando viver a minha individualidade, tentando viver a minha vida fora do aprisco, fora da igreja, achando que eu não preciso de igreja, só preciso de Cristo, eu cometo um grande erro, porque eu deixo de ser sal. O sal traz consigo o sentimento, ou Jesus traz consigo o sentimento de que sal está no coletivo. Vocês são sal, nós estamos unidos. Como dito popular aí, a união faz a força. Mas a união nos torna sal. A igreja consciente disso, ombro a ombro, nós unidos, nós como irmãos em Cristo, vivendo uma unidade, nós somos salvos. Nós, então, trazemos uma novidade de vida à comunidade e comunitária.
Eu preciso trazer isso, resgatar isso novamente e entender isso. E Jesus está dizendo então que é desta forma, juntos, que nós podemos mudar uma sociedade, nós podemos conservar uma sociedade, nós podemos então trazer alegria para uma sociedade quando nós vivemos uma vida comunitária sadia, uma vida comunitária correta. Agora, muitas vezes, quando nós vamos no mercado e você vai procurar sal, o sal fica aonde no mercado? Que posição do mercado o sal fica? Nas gôndolas do corredor, nas gôndolas que vai para o caixa? Ali que fica o sal? Quando você entra no mercado, é o primeiro ingrediente que você encontra no mercado? É o sal? Não, existe uma jogada de marketing, vocês sabem disso, né? O mercado ele é disposto de uma maneira pensada, né? De maneira que aquilo que talvez seja menos relevante, ou menos influente, ou menos essencial, agora falando sobre alimento, esteja na frente. Aquilo que é mais supérfluo, esteja na frente. Esteja nas gôndolas do caixa, para você pegar aquele chocolate de última hora, para você pegar então aquela bala de última hora, para você pegar aquela necessaire de última hora, que talvez você não precisava, talvez você não queria comer, mas está lá na fila do caixa, meia hora, o chocolate olhando para você olhando para o chocolate, ele me venceu, vou levar esse chocolate. Agora, quando você vê os produtos essenciais eles estão às vezes no fim do mercado. E às vezes nas prateleiras mais baixas. Porque você vai procurar. Assim como hoje nos mercados, o sal ele fica no fundo do mercado e nas prateleiras embaixo para nos lembrar que é um produto essencial. No primeiro século, quando Jesus declarou isso, o sal também era um produto essencial. Era essencial porque tinha poder de moeda, tinha poder de troca. Com sal a gente comprava, com sal a gente vendia. Era essencial porque tinha o poder de conservação. Era essencial porque tinha o poder de preservação. E tantas outras questões. Mas quando Jesus diz que nós somos sal, Ele está querendo nos lembrar que a igreja de Cristo Jesus não foi estabelecida para ser conhecida, para ser famosa, mas ela foi estabelecida para ser essencial, para ser relevante, para fazer diferença na vida da sociedade. Porque eu percebo que nem tudo que é famoso é essencial, nem tudo que é conhecido é essencial. Quer um exemplo? Qual é o lanche mais conhecido da face da terra? Quase que tem em todos os lugares do mundo. Qual que é o lanche mais conhecido? McDonald's. Mas ele é essencial? Ele é nutriente? Ele preserva a sua saúde? Ele tem vitamina? Mas ele é o quê? Famoso. Mas ele é essencial? Você quer ser famoso ou essencial? Aí você fala assim, pastor, todo famoso é essencial. Não. Mas todo aquele que faz diferença, em alguma forma e de algum momento vai se tornar conhecido. Nem todo que é conhecido, nem todo que é famoso, nem todo que é falado, nem todo que é visto, nem todo que é mencionado, faz diferença. Mas todo aquele que faz diferença, ele vai ser mencionado. E é isso que Jesus está falando no primeiro século. No primeiro século, Jesus está trazendo para nós esse sentimento. Que nós precisamos ser essenciais, nós precisamos fazer diferença, nós precisamos ser relevantes. Nós precisamos então mudar o ambiente em que nós estamos envolvidos e nós estamos inseridos. Por isso ele fala a respeito de sermos sal. Você recebe as bênçãos e agora o que você faz com isso? Você reparte isso, você abençoa uma sociedade. E aí ele vai trabalhar nesse sentido. Que nós somos o sal da terra. Antes de nos aprofundarmos nesse sentimento do sal, olha o que ele fala. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Impossível. É uma pergunta retórica. Agora, você sabe que o sal que hoje nós temos na nossa cozinha, aquele que você vai usar daqui a pouquinho, ele não estraga, ele é refinado, ele não estraga. Porém, no primeiro século, o sal que vinha do Mar Morto,
onde era toda a fonte de sal, ele era misturado com outros minerais. E esses minerais faziam, no decorrer do tempo, com que o sal perdesse a sua propriedade. Então, sim, não é um erro científico, não é uma falta de informação da Bíblia, não é uma ignorância da Bíblia dizer que o sal se estragava no primeiro século. Porque no primeiro século o sal se estragava. Ele não era refinado como ele é hoje. E ele tinha outros minérios que compunham o sal. E ali então, com o depassar do tempo, ele tinha prazo de validade. E ele não servia para mais nada a não ser pisado. E nós vamos falar sobre isso no final da mensagem. Ele não servia para mais nada a não ser pisado. Não se restaurava ele. Não dava para recuperar. Não se usava de volta para o seu princípio, para a sua atividade primária. Então Jesus está dizendo, uma igreja que não é sal, ela está doente. Uma igreja que não é sal, ela está doente, ela não é sadia. Um discípulo que não é sal, ele está doente, ele não está sadio. Mas vamos pensar um pouquinho nas propriedades do sal, para que eu e você possamos fazer a nossa avaliação, se eu sou um sal insípido ou não, ou se eu tenho ainda sido útil para aquilo que eu fui criado. E quando nós pensamos no sal, a primeira coisa que no primeiro século ele tinha uma função era de preservação. No primeiro século não tinha geladeira, não tinha isopor. O alimento ele era preservado com o sal. Era a salmoura que preservava o alimento. Era a salmoura que preservava o alimento de uma putrefação. Era o sal que preservava o alimento para que ele não ficasse podre, para que ele não apodrecesse, para que ele não se estragasse, para que ele não cheirasse mal. Era esse o sentimento, era essa a utilização do sal, a preservação. E quando Jesus diz, nós somos sal, Jesus está dizendo que estabeleceu uma igreja nessa região da cidade de São Paulo para poder lutar contra a putrefação da nossa sociedade. Para poder então trabalhar para que aquilo que cheira mal, aquilo que fede, aquilo que está estragado, seja combatido. Eu não tenho dúvida que nossa sociedade não é pior do que ela já é, porque a igreja de Cristo Jesus está sobre a face da terra. Tire a igreja de Cristo Jesus da face da terra e você vai ver o que vai se transformar a sociedade. É por conta do sal que está na sociedade que a sociedade ela não se deteriora mais do que ela já está morta, mais do que ela já está mal cheirosa, mais do que ela já está passando por esse processo de putrefação. E quando eu olho para a história da sociedade, e quando nós vamos olhar lá atrás, como que a igreja ela prevalecia como sal na sociedade? Por meio da cultura. Era nas artes, era na música, era na educação que a igreja exercia a sua influência. Quando a gente olha para a história da humanidade, a gente vê, por exemplo, Handel. E quantos de vocês já não cantaram Aleluia de Handel? E já se encantaram com essa canção? E já adoraram a Deus com essa canção? E a música influenciando a sociedade, e a música dando direção para a sociedade. Você sabia que ao final de todas as peças, Bach terminava as suas peças musicais com a Deus somente glória? Todas as peças de Bach, esse compositor, esse músico que a gente admira, ele terminava a sua partitura e lá no final da sua partitura estava lá, a Deus somente glória. Era assim que a igreja era sal. Ela encantava o povo, ela transmitia Jesus por meio da arte. Quantas pinturas, do século barroco, e vão demonstrando a grandeza e o poder de Deus. Quantos de vocês, talvez, já viajando por Minas, cidades históricas, já entraram naqueles templos católicos, com as pinturas no teto, com as pinturas na parede, e se encantaram e viram e puderam ver a presença de Deus? Na educação. Essa semana, estudando sobre isso, eu me lembrei de como a escola bíblica dominical surge na Inglaterra, no período de Revolução Industrial. A escola bíblica dominical, ela vai surgir para atender um
caos social. As crianças naquela época, do século XVIII, elas não tinham tempo de ir à escola. Elas tinham que ir para as indústrias, elas tinham que ir para as olarias, elas trabalhavam e elas não tinham tempo de ir para a escola. Então, um jornalista cristão, vendo esta realidade, este caos social, onde as crianças elas não eram alfabetizadas, ele pensou, se elas não sabem ler, como elas vão conhecer Jesus? Como elas vão conhecer a Bíblia se elas não sabem ler? E aí este jornalista criou a escola bíblica dominical, que tinha como duas funções principais: resolver um problema de caos social, trazendo a alfabetização para as crianças por meio do texto sagrado. E ali as crianças aprendiam a ler e a escrever e conheciam Jesus. A escola bíblica dominical não surge para catequizar crentes, para doutrinar crentes, não surge para fazer com que crentes saibam todas as doutrinas da Bíblia, mas a escola bíblica dominical surge para resolver um caos social, para trazer a criança ao conhecimento bíblico e aplicar o texto bíblico à vida diária, para fazer com que o texto bíblico saia das páginas e se torne real, para que na vida diária eu consiga viver Jesus Cristo. É a igreja sendo sal. Quando eu olho para a história da humanidade, você sabia que os primeiros orfanatos é a igreja que vai organizar? Os primeiros orfanatos é a igreja que vai fundar? Porque o povo de Deus lia a Bíblia e eles ouviam Deus dizendo, Jesus dizendo, cuidai dos órfãos. Cuidar das viúvas, cuidem dos órfãos e das viúvas. E a igreja então, vendo que Jesus estipulava ou instigava a nós a cuidarmos dos órfãos, a igreja vai e começa a organizar os primeiros orfanatos. Foi a ideia da igreja, orfanato. A ideia de cuidar dos órfãos é a ideia da igreja. É a igreja na sociedade, é a igreja impactando a sociedade, é a igreja sendo luz na sociedade, é a igreja sendo sal da terra. É a igreja preservando a integridade moral, a integridade física, a integridade social da igreja. Mesmo alguns que estudam, e talvez o pastor Alexandre, como professor de história, poderia estar aqui falando sobre isso com mais propriedade do que eu. Alguns que estudam os movimentos de abolição da escravatura, dizem que mesmo ele não acontecendo no primeiro século, lendo o Novo Testamento, a gente vê a escravatura acontecendo. Todos os movimentos de escravatura surgem com princípios que foram regidos no Novo Testamento. É a igreja preservando. A igreja preservando a vida, a igreja preservando a sociedade, a igreja preservando a sociedade de continuar sendo corrupta e de continuar se corrompendo. Nossa sociedade não é pior, porque a igreja se faz presente. Mas a segunda propriedade do sal, quando a gente percebe, e eu não sou um bom cozinheiro. Agora, nesses últimos tempos, porque está em moda, né? A gente precisa comer ovo, né? Para ter uma vida saudável, né? Então, eu tive que aprender a fazer ovo mexido. Então, eu já sei fazer ovo mexido. Não morro mais de fome, igreja. Já me considero um excelente cozinheiro, né? Já não morro mais de fome. Aprendi a fazer ovo mexido para tomar no café da manhã um ovo mexido. Às vezes ele queima, mas tudo bem. Fica preso na frigideira, mas tudo bem. Não sou um grande cozinheiro, mas eu gosto muito de comer. Por isso, eu costumo dizer, olha, eu não sei cozinhar, não quero aprender a cozinhar, mas não tenho raiva de quem cozinha, porque senão eu estaria lascado, né? Mas a gente sabe o mínimo de sal. E a gente sabe, por exemplo, que sal, ele realça sabor. Não é o que dá sabor, mas ele realça o sabor. E quando nós pensamos nisso, Jesus Cristo está nos lembrando que, de fato, aquele que é sal da terra, ou se uma igreja é sal da terra, se juntos somos sal da terra, nós somos sal da terra para realçar o sabor.
realçar o sabor de um ambiente, realçar o sabor da vida, realçar o sabor do convívio familiar, realçar o sabor do convívio na empresa, realçar o sabor do convívio na sociedade. Nós deveríamos ser o povo que, ao chegarmos no ambiente, a gente deveria transformar aquele ambiente. Se o ambiente está pesado, chegou o sal da terra, a gente transforma aquele ambiente leve. Talvez você fale assim: pastor, acho que eu estou pensando em sair da minha empresa. Mas por que você está pensando em sair da sua empresa? O ambiente lá está muito pesado. Falei: não saia. Não saia. Mas como, pastor? Lá é difícil. Eu sou perseguido, o ambiente é pesado. As pessoas são carrancudas. É uma cobrança exagerada, exacerbada. Estou pensando em sair. Não saia. Mas o ambiente não dá. Seja sal. Quem vai transformar esse ambiente? Quem vai trazer leveza para esse ambiente? Quem vai sorrir quando todo mundo só está querendo chorar? Quem vai ter esperança quando todo mundo já está sem esperança? Quem vai ter perspectiva de futuro quando ninguém consegue ver uma luz ao final do túnel? É nós que somos sal da terra. É nós que deveríamos então estar levando esse ambiente de leveza para onde nós formos. A gente vê isso, por exemplo, em velório. Você vai aí para qualquer sala de velório. Você vai aqui para o Vila Formosa. Frequento muito pouco Vila Formosa, né? Frequentei mais ali perto de casa. O cemitério perto de casa. E ali você tem 6 salas, né, de velório. Você chega no cemitério. Você coloca o seu carro no estacionamento. Você olha para o velório, para as salas que estão os corpos sendo velados. Você fala: acho que ali tem crente. Acho que aqui não tem crente não. Ali tem crente. Por quê? Porque até mesmo no velório de crente, há leveza. Até mesmo no velório de crente, a gente se permite contar uma piada. Outro dia, isso é um bom tempo atrás, um pai de um irmão da nossa igreja faleceu. E eu gostava muito daquele irmão. Gosto dele ainda até hoje, tenho muito carinho por ele. E eu fui para o velório dele, fui para o velório do papai dele. Mas eu, sem eu perceber, eu comecei a dirigir aquele momento, aquele ato fúnebre. Comecei a exercer o meu ofício como pastor. E eu fiz como eu sempre faço. Achei que estava fazendo como eu sempre faço. E terminei o velório. Quando terminou aquele ato fúnebre, o irmão, minha ovelha, ele pegou pela minha mão e disse assim: pastor, eu preciso conversar com o pastor. Me pegou e me levou para fora. Eu falei assim: o que será que eu fiz de errado? O que será que eu falei que eu não deveria ter falado? Ele falou assim: pastor, eu quero agradecer ao Senhor, porque eu nunca estive num velório onde o pastor celebrou o ato com um sorriso no rosto. Mas eu não percebi que eu estava com um sorriso no rosto. É que eu senti que era um momento natural. Eu estava em família. E aquele sepultamento, aquele irmão, de fato, em breve a gente vai rever. Claro que dói para quem está sepultando um papai. Cibele está passando por isso ainda. A irmã Irene está passando por isso ainda. E outros estão passando por isso ainda. Mas até mesmo no ambiente onde só poderia existir lágrimas, nós podemos salgar. Nós podemos realçar o sabor da vida. Nós podemos trazer esperança. Nós podemos trazer perspectiva de futuro diferente. Nós podemos fazer com que o ambiente seja diferente. Porque nós somos sal. Sal realça sabor. Sal realça sabor. Você pode comprar a carne mais cara do mundo, do boi mais valorizado do mundo. Você pode colocar ele na churrasqueira, fazer ele na textura que você gosta, mal passado, bem passado, né, quase cru. E se não colocar sal, essa carne vai ficar ruim, não é verdade? Essa carne vai ficar ruim.
Churrasco sem sal é ruim. Porque o sal realça sabor. A minha oração, o meu desejo é que aonde você chegar, você possa melhorar o ambiente que você está entrando. O ambiente da empresa está ruim, por isso que você está lá. Seja sal da terra lá. O ambiente familiar está ruim, por isso que você está lá. Seja sal da terra lá. O ambiente da igreja está ruim, por isso que você está aqui. Seja sal da terra. Os seus vizinhos, o ambiente com os seus vizinhos não é bom. A rua está em pé de guerra, o condomínio está em pé de guerra. O vizinho de cima fica pisando na sua cabeça e te atormentando. Seja sal da terra na vida dele. Mude o ambiente. Realce o sabor da vida. Traga sabor para a vida. Relembre que a vida é preciosa. Você tem Jesus. Você tem Jesus para isso. Eu gosto de pensar quando a gente fala de sal, além de ele preservar, foi o meu primeiro ponto da mensagem. Além de ele realçar, foi o segundo ponto da mensagem. Obrigado, pessoal da técnica está atento, está se convertendo lá enquanto passa o slide. E o terceiro ponto, coloca aí, Léo, qual é o terceiro ponto da mensagem? Sal da sede. Principalmente quando a gente coloca um pouco a mais do que deveria, não é? Sal da sede. Quando você come alguma coisa salgada, você fica com sede. Quando você come, daqui a pouquinho nós estamos chegando na Páscoa, vai ter musical aqui, né? Sábado, domingo, segunda, você vai fazer aquela bacalhoada em casa, vai me convidar para comer com você, com bastante suco, porque vai dar sede. Comer bacalhau dá sede. E vai te dar sede. E quando você então estiver comendo o bacalhau e te der sede, você vai lembrar o quê? Que nós somos sal. E quando Jesus disse que nós somos o sal da terra, Ele está nos lembrando que nós precisamos criar sede nas pessoas por Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e ter sede por Jesus. Olha, dificilmente uma pessoa vai começar a chegar a Jesus por ler a Bíblia. Dificilmente uma pessoa vai pegar a Bíblia e vai se interessar em ler a Bíblia, mas muitas pessoas estão lendo a Bíblia por meio da minha vida. Muitas pessoas estão lendo a Bíblia por meio da minha jornada, por meio da minha história. Será que as pessoas estão lendo a Bíblia por meio da sua jornada, por meio da sua história? Você tem produzido sede no coração das pessoas por Jesus? As pessoas olharem para você, querem te imitar, querem ter o que você tem, querem ter a vida que você tem, querem fazer o que você faça, querem viver da maneira como você vive. Você tem produzido sede no coração das pessoas por Jesus? E quando eu penso em sede, eu penso em santidade. O meu sonho é que todo empresário, ele não volte o velocímetro do carro, principalmente se ele for crente. Todo empresário crente que trabalha com veículo, ele não volte o velocímetro do carro para poder vender o carro mais caro ou mais rápido. Meu sonho é que todo empresário, ele não precise tirar 2 notas, ou 1 nota, ou 1/3 de nota, por conta da carga tributária do país, mas que ele vai honrar o país, mas antes de tudo, quando ele tira 100% da nota, ele está honrando a Deus. O meu sonho é isso. O meu sonho é que as pessoas possam dizer: olha, trabalhe naquela empresa, porque quem gere aquela empresa é um cristão, e é muito bom trabalhar naquele lugar. O meu sonho é que a gente possa viver uma vida tão íntegra, com valores éticos, com valores morais tão afirmados, que as pessoas queiram o que nós estamos vivendo com Jesus. Ser sal da terra é produzir sede no coração das pessoas. Ser sal da terra é produzir sede nos olhos da pessoa. Elas querem esse Jesus que nós estamos vivendo. Elas querem esse Jesus. Eu fico imaginando onde foi que a igreja de Cristo Jesus se perdeu. Com essa ideia de que nós precisamos nos parecer do mundo para conquistar o mundo. Quando o mundo já está cansado do mundo e querendo alguma coisa diferente. E esse diferente só Jesus pode oferecer, e você precisa de sede. Você precisa gerar sede no coração das pessoas. Mas quando a gente pensa em sal,
a gente entende que, como eu já apontei, ele precisa ser discreto. Ele precisa ser discreto. Pouco sal, a comida fica sem graça, não é isso? Você vai lá, né, vai pôr um pouquinho mais de sal, porque para o seu gosto ficou com pouco sal. Muito sal, a comida fica intragável. Não dá para comer com muito sal. Então, precisa ter o sal na medida certa. Ele precisa ser discreto. Quando o sal é discreto, ele me ensina um princípio. E é o que Jesus está dizendo para que nós sejamos sal da terra. O sal nos lembra sobre a humildade. Quando você come uma comida saborosa, uma comida bem temperada, uma comida com sabor realçado, onde a pitada de sal foi na medida, ninguém fala assim, que sal gostoso. Ninguém fala, que sal saboroso. As pessoas falam, quem foi que fez essa comida gostosa? As pessoas não lembram do sal. Elas não perguntam sobre o sal, mas elas querem saber quem foi que fez essa comida gostosa. Que comida saborosa. Isso me lembra que o sal precisa ser humilde. O crente precisa ser humilde. O crente, a igreja de Cristo Jesus, não está aqui para chamar a atenção para si, mas para revelar o Cristo, a ponto de que quando as pessoas olharem para nós, elas não vão perguntar, quem é você? Elas vão perguntar, quem é que tem feito isso através de você? As pessoas não vão perguntar, por que você faz isso? As pessoas vão perguntar, como você consegue fazer isso? Quem te ajuda a fazer isso? E você vai apontar para Cristo. Mas também isso implica na minha capacidade, na sua capacidade de ser o terceiro. Deus sempre em primeiro lugar. O meu próximo sempre em segundo lugar. E eu sempre em terceiro lugar. O sal me lembra que eu estou aqui para capacitar pessoas, para empoderar pessoas, para animar pessoas, para inspirar pessoas, para levar pessoas do nível A para o nível B, para levar pessoas do nível B para o nível C. Não só eu crescer, eu quero ir para o nível B, eu quero ir para o nível C, mas eu não trago ninguém comigo, eu não ajudo ninguém a crescer comigo, eu não levo ninguém a ser maior do que eu. E nós precisamos entender isso. Que o sal, ele é discreto. E essa discrição nos lembra que somos humildes. Que o sal tem nos chamados a ser humilde. Nós precisamos ser humildes. Sem humildade, nós não fazemos diferença na vida de pessoas. E por último, o sal precisa de contato. Quando a gente olha lá para trás na preservação, o sal, ele era esfregado no alimento. Ele era esfregado na carne. Ele era esfregado no alimento. O sal precisa de contato. E anos atrás, uma autora, ela usou uma expressão que na missiologia tem sido repetida ano após ano, século após século, tempo após tempo. Sal não pode ficar no saleiro. Sal não pode ficar no saleiro. Se você é sal que gosta do saleiro, você já perdeu a sua função. Você já perdeu a sua propriedade. Você já ficou insípido. Sal não foi feito para ficar no saleiro. Sal foi feito para ter contato com uma sociedade corrupta. Sal foi feito para ter contato com ambientes pesados. Sal foi feito para ter contato com pessoas que não conhecem Jesus. Sal foi feito para ter contato com pessoas que precisam ser encorajadas, incentivadas, empoderadas e saírem do seu status de comodismo. E muitas vezes nós estamos vivendo um cristianismo de sal no saleiro. É gostoso vir para o saleiro. É gostoso ouvir boa música no saleiro. É gostoso ouvir uma mensagem no saleiro. É gostoso tomar café no saleiro. É gostoso ouvir uma boa aula no saleiro. É gostoso abraçar irmãos no saleiro. Mas nós não fomos feitos para ficar no saleiro.
O sal no saleiro não tem função nenhuma. O sal no saleiro não muda uma sociedade. O sal no saleiro não impacta uma sociedade. Um sal no saleiro não transforma uma sociedade. Nós fomos feitos para sairmos do saleiro e assim fazermos diferença, e fazermos o impacto, e criarmos o impacto que precisamos criar. Por isso, na manhã de hoje eu quero perguntar a você, o quanto você tem sido sal fora do saleiro? O quanto você tem sido sal fora desta realidade? O quanto você tem sido sal fora do saleiro? O quanto isso tem transformado a sua vida, o quanto isso tem mudado a sua história. Na manhã de hoje, eu quero convidar você a repensar o seu cristianismo. Você tem preservado a sociedade da putrefação? Você tem realçado o sabor da vida? Quando você chega, o ambiente fica melhor ou pior? Porque tem algumas pessoas que quando chegam no ambiente, ele é sal. Mas às vezes ele é sal grosso, né, irmãos? É sal grosso na empresa, é sal grosso na família, é sal grosso com os amigos. Não queira ser sal grosso, não. Você tem produzido sede nas pessoas por Jesus? Você tem sido humilde, a ponto de ter orgulho da sua humildade? Porque tem gente que tem orgulho de ser humilde, né? Você tem sido humilde? E eu quero terminar lembrando a você. Quando a igreja perde o sabor, o mundo não a persegue, apenas passa por cima. Por que eu estou dizendo isso? Quando a igreja perde o sabor, o mundo não a persegue, apenas passa por cima. Por que eu estou dizendo isso? Olha para mim. Veja comigo. Veja o versículo 13. Leia comigo. Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Como que os homens pisavam no sal no primeiro século? Quando o sal perdia a sua propriedade primária, quando o sal perdia a sua propriedade para que ela foi criada, para o que ele foi criado, ele era jogado nas estradas para degelar o gelo. O pessoal do Canadá, talvez, muitas vezes, usou sal para degelar o gelo. O sal era colocado nas escadas de pedras, de mármores, de granito, para tirar o gelo, para que ninguém escorregasse. O sal virava cascalho. Por isso que Jesus está dizendo assim, que versículo 13, para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal não mais saboreava a vida, não mais preservava a vida, não mais revelar a sua humildade. O sal virava cascalho para ser pisado, para que ninguém caísse, para que ninguém se machucasse. Você quer ser pisado ou você quer ser influente? Quando a igreja perde o seu sabor, o mundo não persegue mais ela. O mundo pisa por cima dela. O mundo passa por cima dela. E quando o mundo passa por cima dela, a gente tem que lidar com ideologias dentro da escola. E quando o mundo passa por cima dela, a gente tem que lidar com corrupção no Congresso. Quando o mundo passa por cima dela, a gente duvida da bancada evangélica no Congresso. Quando o mundo passa por cima dela, a gente tem que lidar com situações como essa do carnaval, drogas sendo vendidas por todo lado, prostituição sendo praticada por todo lado, tráfico sexual sendo promovido por todo lado,
Porque o mundo passa por cima. Porque a igreja talvez esteja perdendo o seu sabor. Ela está deixando de ser sal. Porque ela está confortavelmente dentro do seu saleiro. Nós não fomos feitos para ficar no saleiro. Nós fomos feitos para ter contato e mudar uma sociedade. Espelhar Jesus e espalhar a sua luz é o nosso objetivo em 2026. Porque quando o sal fica dentro do saleiro, ele já não é mais sal da terra. Ele é sal do saleiro. Que em 2026 você decida espelhar Jesus e espalhar a sua luz.